Shalom, querido, shalom. Não sei se vocês vão me ouvir, eu não consegui gravar de manhã e a gente está numa escola de libertação, dando aula, ministrando, e eu vim aqui para um cantinho, para um corredor, para tentar gravar, mas está bastante barulho do ar-condicionado lá de dentro, eu espero que vocês me ouçam. Hoje, o terceiro dia, né, da contagem do Homer, e essa semana, né, nessa primeira semana, ontem eu falei acerca do Homer em si, e essa semana eu vou falar sobre a família. Mas eu quero iniciar falando, porque eu falei para vocês que eu ia fazer uma junção, né, acerca dos 7 montes, né, falando essa semana acerca da família, e falando dos 7 Espíritos de Deus. Eu quero começar falando do Espírito do Senhor. Queridos, família talvez seja um dos maiores desafios que nós temos, né? Quando a gente está namorando, né? Para começar uma família, tudo é tão romântico, tudo é tão cheio de perspectiva, tudo é tão cheio, comigo não vai acontecer isso, comigo não será assim, eu vou fazer assim, não vai ser desse jeito. E a gente casa, né? Eu falo que o primeiro ano do casamento é um dos piores que tem, porque é um ano de se conhecer de verdade, né? Daí a esposa vai lá, vou dar um exemplo meu, né? Eu gosto de legumes, eu gosto de verdura, eu gosto de cebola, e meu marido não gosta, né? E daí você vai lá e faz aquela comida com cebola, com abóbora, achando que o marido vai gostar, e o marido já chega com aquela cara de nojo, né? E o que tem isso a ver com uma manifestação do Espírito, queridos? Nós vamos falar acerca de família, mas só o Espírito do Senhor, é só com o Espírito do Senhor que nós conseguimos viver as verdades do reino, viver as verdades do Evangelho, viver a verdade de uma família. Nós às vezes buscamos tantas fontes, né, para aprender, né, tá dando errado, o negócio tá ruim aqui, mas em Isaías 11, né, fala que estará sobre ele, né, do remanescente de Jessé, nasceria um que estaria sobre ele, e começa falando o Espírito do Senhor. Queridos, quando a gente fala assim, olha, fulano pegou o espírito da coisa, o que a gente está falando? A gente está falando que ele entendeu lá dentro, assim, ele entendeu o profundo, ele entendeu aquilo que estava enraizado, ele entendeu. E o Espírito do Senhor é esse âmago, é essa vida, que é o único que pode trazer vida para a família, sabe? Eu não sei como começou sua família. Eu não sei se vocês começaram em Cristo, se vocês não começaram. E eu não sei como é hoje. De repente eu estou falando com homens que a esposa ainda não veio, com mulheres que o marido ainda não veio, ou de que está lutando, né? Porque até está na igreja, mas não flui, não vai. E eu quero te dizer, homem, mulher, que somente com o Espírito, com o âmago, com a essência, com a vida, com aquilo que está lá dentro do Senhor, a sua família pode fluir. Sabe? Tem um texto na Bíblia que diz assim que aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel. Ele negou a fé, ele é pior do que o infiel. Então, a gente vai começar, né, essa base, essa primeira semana da contagem do Homer, falando acerca da família, justamente porque é o lugar onde você precisa se voltar. Sabe? É o lugar onde os seus olhos precisam estar. É o lugar onde você tem que estar e estar com amor. O seu coração precisa estar na sua casa. Homem, a gente vai falar sobre os papéis, né, em uma das ministrações. Mas homem, o seu papel precisa estar na sua casa. A sua casa não pode ser peso para você. Mulher, o seu papel, o seu coração precisa estar na sua casa. O seu papel não pode ser um peso para você. E isso nós só conseguimos com o Espírito do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia. O Espírito do Senhor já foi derramado. E ele foi derramado sobre Jesus.
E hoje nós somos essa geração enxertada em Cristo, que temos esse acesso a recebermos essa essência. Deixa eu te falar, talvez você já ouviu isso tantas vezes, mas Deus sabe como o seu marido ou como a sua esposa pode ser resgatada. Deixa eu te falar, o Senhor sabe como os seus filhos podem ser resgatados. Então, o seu desafio dentro desse terceiro dia da contagem do Homer é: se encha do Espírito do Senhor a tal ponto de conhecer os segredos que estão dentro do coração do Senhor. Antes do seu marido, ou dos seus filhos, ou da sua esposa ser um problema seu, ele é um problema de Deus. Um problema no sentido de que existe solução. O que é problema, querido? Problema é algo que tem que ser resolvido. Amém? Problema não é algo que a gente elimina e joga fora. Os problemas, eles são para serem resolvidos. E ele é um problema, ela é um problema, os filhos são um problema do Senhor. Existe solução. Existe resposta. Existe. Mas as respostas estão dentro do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é vida. O Espírito do Senhor, ele é a palavra. O Espírito do Senhor é aquele que lava, que transforma, que convence, que muda, que justifica, que conforta, que consola. O Espírito do Senhor. Que nesta semana, né? Nós vamos aí, a gente está no terceiro dia, então a gente vai falar mais 4 dias acerca, nós vamos falar por 4 dias acerca da família. Que nesses dias você se encha disso. Senhor, eu preciso que o teu Espírito seja sobre mim, quebrando os conceitos errados, quebrando os fundamentos errados, quebrando a forma como eu vejo meu cônjuge, quebrando a forma como eu vejo os meus filhos. Eu quero ver através do teu Espírito. Eu quero sentir através do teu Espírito. Eu quero viver através do teu Espírito. E haverá transformação. Ah, mas ele tem um livre-arbítrio. Pode ser que nunca aconteça, mas haverá transformação no seu coração. O seu coração será posicionado em Deus. Você sairá da dor, da amargura, da tristeza. Porque o viver bem não depende de um agente externo. O viver bem depende da transformação que o Espírito causa dentro de nós. Todo o restante é consequência disso. Que o Senhor te abençoe nesse terceiro dia da contagem do Homer. Que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre sua casa. Que você seja cheio do Espírito do Senhor. Que a sua casa seja cheia do Espírito do Senhor. E que nela você, que na força do Senhor, você avance e você prospere. Que haja crescimento, que haja rompimento, que haja maturidade. Que haja fortalecimento da aliança. Que os seus olhos sejam lavados pelo Espírito do Senhor. Que o seu coração seja lavado, transformado pelo Espírito do Senhor. E que a sua casa seja o primeiro lugar onde o Senhor exerce domínio e governo através da sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente volta amanhã. Provavelmente os vídeos serão sempre na parte da manhã. Hoje não deu por causa da escola, por causa de correria mesmo. Escola de libertação, queridos. Mas amanhã a gente está junto. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Que o Espírito do Senhor seja derramado em você, através de você, na sua casa, na sua família, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos.